chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Velocidade implacável, tempo incrível, né, minha gente? É um verdadeiro cometa. A gente olha a cada segundo, cada olhada que se dá para lá e para cá, passou o tempo. É incrível essa maratona chamada tempo. Vamos aproveitar. A vida, ela é finita. Vamos aproveitar ao máximo. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Temos hoje Copa do Brasil, lá em Caxias do Sul, Alfredo Jaconi e o Juventude enfrentando o Grêmio. Depois daquela goleada que tomou o Juventude, né, que sofreu o Juventude, 6-0, o Grêmio vem numa maratona muito ruim no Campeonato Brasileiro, está lá no rodapé. O Grêmio se safou, né, nas últimas partidas em relação à Copa Libertadores da América. O Grêmio estava aí perigando não classificar para essa próxima etapa da Libertadores, do mata-mata, mas venceu. E o Renato tem dito que a posição do Grêmio não é essa, mas esteve lá no Ceará e não trouxe nada de lá. Não, são 2-1, perdeu os 3 pontos por lá também. E hoje, certamente, a equipe está sob uma pressão violenta, apesar do adversário não ser assim, né? Aquela expressão em termos de qualidade técnica, apesar de jogar no seu reduto, mas hoje é campo enlameado, né? É chuva, essa coisa toda. Então, tudo isso é muito perigoso no futebol. E o Grêmio tem que trazer essa vitória contra o Juventude para acalmar o seu torcedor, a sua comissão técnica e essa direção, né? Então, vamos ver o que acontece, porque não dá para brincar com coisa séria. E o Grêmio vem aí claudicando bastante. Já está no limite o seu torcedor, ok? Então tá. Vamos ver o que diz aqui o meu amigo Paulo Olímpio Souza. Eu acho que tu analisaste, não obstante o teu gremismo, com a frieza e a técnica de um bom comentarista de futebol. Realmente, o Juventude é um time ressentido com aquela goleada de 6-0. E foi o último, tá ferido. O último jogo que o Juventude perdeu. Exatamente. Depois disso, 3 vitórias e 3 empates. 3 vitórias e 3 empates. E o Grêmio, há uma sucessão de jogos, não vem reeditando suas atuações. Há desfalques, há problemas físicos, mas aquele Grêmio que vinha embalado não tem se visto mais. Então, é uma noite para resgatar a confiança em si mesmo, a autoestima, a qualidade perdida, qualidade técnica perdida e devolver à torcida a confiança no time. Me parece que é uma noitada muito significativa para ambos. E as condições climáticas, o campo, embora hoje os gramados têm sido bem melhorados, né? Sistema de drenagem sistema muito bom de drenagem. De drenagem, mas é adverso. A bola molhada é perigosa. É adverso o estado do campo, em termos de chuva. Para enganar bola o molhada. goleiro, então, aquela coisa há toda. Há riscos sérios e acho que o Grêmio está bem consciente disso. Eu sempre digo que a chuva... O Inter amanhã, pesado. Silva, Sim. vai aqui enfrentar o Paysandu. O Inter, historicamente, tem sido muito caridoso com os times pequenos. Dizia-se antigamente do América, do Rio, que é grande contra os grandes e pequeno contra os pequenos. Era o América. E o Inter passou, de uns anos a esta parte, a imitar o América. Quer dizer, caridoso com os pequeninhos que estão lá na rabeira das tabelas do Campeonato Nacional, e espero que tenha perdido esse veso, esse espírito caritativo. Reedite as últimas atuações, tire um bom saldo de golo para jogar depois lá no Norte, contra o Paysandu, na segunda partida. É verdade. E lá sempre, às vezes o Internacional troca a chuteira para jogar com o Paysandu por lá por uma mala, né? What? Eu não ouvi. Troca a chuteira por uma mala, às vezes
para jogar com o Paysandu. Mas isso faz tanto tempo, é coisa do... Mas que memória, né? Do século passado, isso está prescrito, arquivado. Não precisa buscar nesse baú fatos menos airosos, né? Ah, me lembrei. Antônio Augusto Maia dos Santos. Mas eu viajei no tempo aqui agora. Viajei no tempo hoje, mas... Olha, José Silva, o jogo do Grêmio hoje é o típico jogo da faca no pescoço. O Grêmio hoje inaugura aí a sua participação na Copa do Brasil, precisando realmente resultado. Hoje é um jogo para resultado, não é? O Renato vem ultimamente dando as suas coletivas, mantendo uma serenidade, vem mantendo um discurso de otimismo, um discurso de reconhecendo a fadiga, né, de alguns jogadores, de tantas atividades sucessivas e que mesmo as férias não são suficientes para que haja uma recuperação física plena, mas realmente, abstraindo esse discurso, hoje é um jogo que o Grêmio precisa fazer não só resultado de campo, mas também aliviar a pressão que vem da torcida. Porque a torcida tem comparecido aos jogos, mesmo no meio do mês, quando às vezes as pessoas já não têm mais, professor Paulo, reserva financeira, o salário para pagar ingresso, e vão lá na arena. Vão. Então, é um jogo também, como disse José Silva, dia chuvoso. E aqui eu me lembro de uma oportunidade, Silvas, do nosso querido professor e médico Alexandre Diamante, quando, numa ocasião, numa outra emissora, um dia, uma noite de chuva, ele referiu que é sempre muito perigoso um jogo de chuva. A lesão no jogador, um escorregão, uma trava, candiota, que sai do controle do jogador e pega numa canela, num joelho, que vem com uma velocidade numa derrapada de curva dessas, é muito perigosa. Então, na verdade, um jogo de chuva, José Silva, é outro jogo. Não, nivela. Nivela por baixo. E isso, ele é uma rasa estratégia, porque é a chuva. A bola é a mesma, porém não é a mesma, ela vem com um peso, um plumbo, um chumbo. Aquilo pode ser, assim, detonador. Então, vocês disseram praticamente tudo aí, eu só queria acrescentar esse episódio do risco que é um jogo em dia de chuva, sobretudo tensionado pela busca de resultado, pela busca de uma satisfação, na verdade, que o Grêmio tem que dar para a torcida. Perfeito. O Cláudio Candiota, já como vai sair até mais cedo hoje por compromissos outros, evidentemente de agenda muito, né, atribulada, e ele já me mandou o comentário dele dizendo que tem certeza que o Grêmio ganha hoje no Jacone. Tem que ter fé, no time. Tá bom, Cláudio Candiota. Muito bem, vamos adiante. Então, dizendo que estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul pela NET. Um áudio espetacular, uma imagem sensacional em HD. Tudo de bom com a nossa RDC TV, com uma grade de programação muito bem elaborada, ok? E especialmente aqui no nosso programa Atividade. Nós estamos aí, além da NET, nos principais municípios do estado gaúcho, estamos aí pelas plataformas digitais no mundo afora, né? Pelos rincões do planeta Terra, né? Estamos ao vivo no YouTube, RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram, ok? Então te liga que é bom demais. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui de Barranco subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. De prontidão por lá sempre. Chiquinho Tasca e Elcio Furini. Um elenco maravilhoso de profissionais para que você passe ali momentos inesquecíveis, maravilhosos do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do país, ok? Vamos adiante falando em sucos Petri, 100% fruta, sem adição de água, açúcar e conservantes. Esse é o grande suco, é o mais saudável, é o mais consumido, o mais vendido, portanto, ok? Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja, 100% natural, ok? É sucos Petri. Sua sede pede melhor, pede sucos Petri. A Auxiliadora Predial está aí bombando, né? É a campeã em administração de condomínios. Já está também em São Paulo, uma grande frente, um escritório, uma sede maravilhosa lá, conquistando um grande espaço em São Paulo pela sua competência, é PhD em administração de condomínios, compra e venda de imóveis. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, o 51 3216 6100,
Lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com é o seu site, ok? Vamos falar aqui de Pugina, aliás, Percival Pugina, vamos fazer um comentário aqui, breve. Ontem foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? A felicidade de um vereador, né, do elenco de vereadores que nós temos na nossa Câmara Municipal, estabelecendo, né, essa indicação de cidadão de Porto Alegre para Percival Pugina. Uma homenagem mais que justa, absolutamente justa, merecida por toda a competência, né, a singularidade que estampa Percival Pugina em sua personalidade. É um grande escritor, um grande arquiteto, é um homem que pertence à Academia Rio Grandense de Letras, um grande articulista, um grande conceito, chefe de família, amigo, né, um grande irmão. É um espetáculo, uma figura ímpar, figura humana espetacular. Então, justa, olha aqui, eu vou em muitas homenagens, especialmente na Câmara de Vereadores, né, que é onde o pessoal ganha esses títulos de cidadão, cidadã mestre, cidadão de Porto Alegre, e olha, foi concorrida a ocasião, muito concorrida, praticamente todos os vereadores presentes, o que não é comum, e muitas autoridades, muitos amigos, então um elenco de pessoas maravilhoso que fez, então, jus, né, o Percival Pugina a tudo que ele realizou na sua vida. Os cumprimentos a Percival Pugina, nosso companheiro de bancada aqui do nosso programa Atividade, Paulo Olímpio Souza. Coincidentemente, nós quatro estávamos nessa cerimônia da outorga ao nosso ilustre Pugina do título de cidadão porto-alegrense. Mais do que justo esse reconhecimento da cidade a este cidadão exemplar. Tudo foi dito lá de uma forma tão exata e tão carinhosa por aqueles jovens vereadores que todos eles beberam na fonte do conhecimento do Pugina. Sem dúvida. Todos porque o Pugina, como cientista político, além de arquiteto, além de um homem público brilhante, de escritor, ele é um professor, mas professor de boa política, de valores políticos que estão um pouco esquecidos. E este discurso do Pugina, das suas obras, do seu site, das suas mensagens, tem calado muito fundo em jovens políticos que estão no fronte da nossa política. Ele fez escola, e que boa escola fez o Pugina, e que reconhecimento ele teve dos vereadores de Porto Alegre, que testemunharam todo esse reconhecimento pelo trabalho de Pugina. Realmente um exemplo de cidadão e de homem público. Eu gosto muito, Candiota, do homem público que tenha espírito público. E o Pugina é um exemplo disso. Verdade. Ele tem a essência. Os valores republicanos para um homem público, ele prega, ensina, insiste e é o mensageiro da melhor política. E tomara que Pugina tenha uma longa e profícua vida, como vem tendo até agora, na formação dos novos políticos do nosso Estado e do nosso país. Ele está fazendo, já fez, pelo exemplo, escola na política. Mais do que merecida a homenagem, o título de cidadão porto-alegrense para o Pugina, que fez menção, inclusive, à sua atuação nesta bancada do Atividade. Né? Verdade. Porque assim ele até homenageou o nosso programa. Exatamente. Né? Pela figura que ele é, que ele representa. A menção que ele fez nos envaideceu, sem dúvida nenhuma, né? Que ele é um componente do nosso elenco, da nossa bancada. Antônio Augusto Maier dos Santos. É verdade. Uma característica elementar de Percival Pugina é a sua coerência. Um homem coerente. E, atrelada a esta coerência, estão outras características, que é a sobriedade,
a persistência e a finesse. Pugina reúne essas características. Como o professor Paulo Olímpio mencionou aqui, ele simboliza um exemplo pedagógico para essa nova geração que agora assume os canais de poder, especialmente aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o Pugina recebesse todos aqueles elogios, aqueles carinhos que foram endereçados a ele ontem. E isso é muito importante, porque isso é o resgate de um princípio básico que, de modo geral, as pessoas estão tornando meio em desuso. Qual seja, Silvas? O reconhecimento à coerência. Parece que isso caiu em desuso. Então, aquela homenagem ontem ao Pugina foi mais do que merecida. Os apartes pronunciados pelos vereadores Tessaro, Pujol, a presidência dos trabalhos pelo vereador Nedel. Aquilo tudo foi muito bonito ontem. A comandante Nádia também proferiu palavras já representando uma nova geração de políticos também, louvando a carreira e a biografia do Pugina. É muito bom. E eu confesso que me senti muito privilegiado em poder testemunhar esse acontecimento. Sou amigo do Pugina, tenho relações fraternas com ele, colaboro com o blog sempre que possível e me sinto muito honrado de poder compartilhar aqui com ele, no convívio, essas experiências, porque a sabedoria que se extrai da vivência, José Silva, ela não tem como ser mensurada. Então o convívio é extremamente enriquecedor e as pessoas que estavam lá ontem, fraternalmente, foram lá cumprimentá-lo, abraçá-lo, em reconhecimento a isso. Então nós temos aqui uma garantia, uma figura idônea e um homem que tem um perfil republicano, ou seja, prega aquilo que a República deve ter, rodízio, lealdade, moralidade em nome da coisa pública. É isso. Perfeito. Olha, eu acompanho tudo, todas as manifestações de vocês. Eu estive lá, eu cheguei mais cedo, inclusive porque, para variar, eu tinha um prazo para hoje. Quem é advogado sabe o que é prazo. Então eu não pude ficar durante a cerimônia. Eu cheguei antes e fiquei conversando com ele e com o vereador Ricardo Gomes, que é uma nova liderança também, que foi quem propôs. Foi o autor. Que fez a proposição. Fez a proposição da homenagem. E conversando com o Pugina, acrescentando a tudo que foi dito aqui, com o que eu concordo plenamente, eu acrescentaria a coragem, porque quando o Pugina começou a se manifestar e divulgar suas ideias liberais, eu era um dos poucos que tinham espaço na televisão há mais de 30 anos, nos Guerrilheiros da Notícia. Era um dos poucos que batia nessa esquerdopatia enlouquecida que estava destruindo o Brasil. Então ele era um parceiro nessa luta. O Paulo Olímpio se lembra que participava também lá dos Guerrilheiros, mas tu é mais recente do que eu nos Guerrilheiros. Era um jovem guerrilheiro. Era um jovem guerrilheiro. Que ele chegou depois de mim. Eu praticamente comecei junto com o Flávio lá. Sou dos antigos lá no... O senhor já era um bandoleiro quando eu já era um bandoleiro. Não, então foi assim, uma homenagem muito legal. E eu inclusive, fiquei sabendo, porque o próprio Ricardo Gomes me disse, que praticamente todos os vereadores votaram favoravelmente, salvo raras exceções, que se pode identificar, evidentemente, nos países. Seria PSOL? No PSOL, é praticamente... Não, o PT não. Não, o PT aprovou. Então... É porque, justamente como destacou o Antônio Augusto, era a finesse, não é, da manifestação do Pugina, quer dizer, é a crítica com elegância, né, com objetividade. Então eu fiquei também muito satisfeito de ter podido ir lá, ainda que não pudesse ficar. E cumprimento o Pugina, não sei se ele está nos assistindo, porque ele ia viajar, não sei se já foi. Está fivelando malas. Deve estar acertando a medida das malas agora. Mas vai voltar à regra anterior. Então, creio que... Eu lamentei não ter ficado até o final da homenagem, mas foi muito legal, muito merecido. Cumprimentos também ao Ricardo Gomes. Perfeito. Então, como você estava falando em Pugina, vamos adiante. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos,
você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Ok? Muito bem. Eu diria para vocês que se você tem um problema financeiro, eu digo que não tem mais, e se quer prosperar, vai prosperar. Como? Qual é o caminho? É o caminho do Banrisul. O grande banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Ok? E o banco bom, ele não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. Esse é o grande banco das taxas mais civilizadas, que é o Banrisul, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Tá bom. Ok? Muito bem, vamos adiante. Então, vamos falando aqui de... Essa situação aqui, especialmente Paulo Olímpio Souza, nós temos aqui manchetes hoje nos jornais locais da investigação bilionária com esse esquema da criptomoedas, que é um negócio fantástico, que deram aí um movimento, um giro de R$1 bilhão envolvendo 55 mil pessoas. Minha gente, como é que pode? Uma atividade completamente à margem da legalidade, porque não tem o aval do Banco Central. Todos presos, seu patrimônio, seus veículos de altíssimo luxo, carros, né, exóticos, etc. e tal, uma grande confusão e muita gente perdendo um dinheirão. Bom, deixa eu contar uma historinha. Em fevereiro deste ano, estava na praia e ali no meu condomínio, na praia, tem um grupo, tem uma confraria. Uma confraria. Uma pequena confraria. E nessa confraria estava o Mário Guzmão, do NH. Grupo Sinos. O Grupo Sinos, presidente, hoje presidente do Conselho. E ele estava lá indignado com essa proliferação desta pirâmide em Novo Hamburgo que estava se alastrando. E com a chancela e tabelião reconhecendo firma para dar uma aparência de legalidade, e o Grupo Sinos estava em campanha e sofrendo, porque esse grupo também se fortaleceu e estava reagindo. Por quê? Porque era muito dinheiro. Né? Pois bem, uma fortuna. Hoje eu liguei para o Mário Guzmão, li o jornal de manhã, liguei para o Mário e disse: meus cumprimentos. Isto é um exemplo da boa imprensa, da imprensa séria. Tu denunciaste isso em fevereiro. Agora a Polícia Federal chancela todo aquele libelo que tu já em fevereiro vinha fazendo através do Grupo Sinos, né, em relação a isso. É mais um exemplo da pirâmide. Né? As pessoas, de repente, Candiota, começam a oferecer lucros 15% ao mês. Então, a ambição das pessoas... Cega o pessoal. Cega. E se jogam, mas se jogam assim como um peixe, a voracidade do peixe na sanga, né? Lambari na sanga. E mais, é tão antigo isso, são tantos os exemplos. O golpe do bilhete. O golpe do bilhete, quer dizer, mas tem que haver a concorrência de o quê? Da ambição da vítima. A vítima se torna cúmplice do espertalhão, do estelionatário. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, estélio esteliones. O estelionato, quer dizer, o indivíduo se veste na roupa da vítima, né? É o camaleão e aplica-lhe o golpe. E mais uma pirâmide, mais um golpe na praça. E gerou em torno de 1 bilhão. 1 bilhão de reais. 50 e tantos, Antônio Augusto, 55 mil pessoas.
voluntários a enriquecer, né, com lucro fácil, embarcaram nesta canoa. Resultado, crimes contra o sistema financeiro, de prisões decretadas. O eficientíssimo delegado regional, Esbarrola, muito competente. Agiu. É formado lá, fez pós-graduação na PUC, agiu com eficiência e desbaratou esse banco. Mas quantos lesados, quantas vítimas, né? E muitos hoje nem aparecem envergonhados de terem caído no conto do vigário. Porque tem muita gente aí tida como muito esperta, muito inteligente, intelectualizada, e entrar nessa canoa furada. Né? Pela gula. Pela ambição. A ambição do dinheiro fácil. Dinheiro fácil. É uma frase tão antiga, que é assim, não existe almoço grátis. Não tem. Né? Se alguém oferece um juro desse, um lucro desse porte, é certo que não vai dar. Sim, mas não tem como. Não tem como dar. Se alguém bater na tua porta e te oferecer 15% de juros, não tem. 10% também não tem. Mas as pessoas estão loucas. Sabe? Tem, mas os primeiros ganham. Não, é isso aí. O sistema da pirâmide os é isso. Os primeiros ganham. Os primeiros ganham e começam a balaquear, a se exibir. E aí o povo vai atrás. Aí vai atrás. Aí é aquela corrente, né? E agora não busca, né? Porque a maior parte do dinheiro se consumiu. Bom, outro dado importante que eu acho bom a gente abordar aqui é que Bolsonaro decide não ir para as manifestações de rua. Eu acho que está certo. Está certo. Ele tem que se acomodar, se encastelar um pouco, ele está se expondo demais e isso não está fazendo bem para ele nem para o seu governo. Eu vinha pensando nisso. As eleições terminaram. Esses movimentos hoje competem muito lá na Venezuela, onde a nação, o país está dividido. Ou fica à direita, ou fica à esquerda, ou fica o presidente da Assembleia do governo paralelo, ou fica Maduro. Ou vai para o paredão. Isto sim implica ir para a rua, ir mostrar força, pujança ao movimento. Agora, a esquerda sai com esse movimento das universidades para a rua. Agora, do outro lado, vamos apoiar o presidente, mas nós não estamos mais em campanha. O que o presidente precisa, o que o país precisa é governar, é o governo andar, o Congresso trabalhar e o país ir para frente. Esses movimentos atrapalham, tumultuam e não levam a nada. Só comparações ideológicas, comparações de tantos mil aqui, tantos mil ali. E leva resultado nenhum. Resultado positivo para a nação, nada. Me parece que essas manifestações, quem quiser fazer que faça, me parece que envolve risco. Se elas forem um sucesso, vai ser muito bom. Mas se elas forem um fracasso, vai ser muito ruim. Em qualquer situação. O que eu te digo é assim, não, porque de repente se botar milhões na rua, isso dá força para o Bolsonaro. Porque primeiro que eu achava muito difícil o Bolsonaro ganhar a eleição, tendo que lutar contra todas essas forças, sem minutos de televisão, sem coisa nenhuma, com todo mundo contra ele, incluindo a própria urna eletrônica, na qual eu não confio. Aliás, urna eletrônica não tem nenhuma democracia. Mas como o Brasil não tem uma democracia, tá ok. Muito bem. Eu tinha certeza que ele não ia conseguir governar. Sabe, mas tem os filhos deles que falam demais, é verdade. Ele fala demais, também é verdade. Tem um cara nos Estados Unidos que fala palavrões, etc. Tal, que também atrapalha. Tudo isso é verdade. Agora, se fosse uma democracia, não faria diferença nenhuma. Porque tu terias um Congresso representativo da população, o que não é o caso, mas é numa democracia, mas o Brasil não é uma democracia. Então, o presidente não consegue aprovar os seus projetos. Agora estão lá discutindo a reforma administrativa. O Congresso foi lá se meter na estrutura do governo. Não existe precedente no mundo. O governo estabeleceu o seu organograma, qualquer país toca o organograma que o executivo definiu. Não, no Brasil eles querem chantagear o presidente. Nós tivemos uma renovação no Congresso, mas temos um problema. Não se sabe se a renovação foi para pior ou não.
Isso nós vamos saber quando começarem as votações das reformas que interessam. Então, eu vejo o seguinte, é uma tentativa de dar um apoio para o presidente? Pode ser. Que as bandeiras começaram tortas. Por exemplo, fechar o Congresso. Isso não cabe numa manifestação para defender o presidente. Então, sim, agora mudaram a pauta. É a defesa da reforma administrativa, é a defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime do Sérgio Moro. Tudo necessário, importante. E os caras estão lá chantageando o presidente. Eu vou dizer o seguinte, sabe como é que quem quiser saber se o Brasil é uma democracia, eu vou recomendar um livro que eu trouxe aqui, porque eu achei que o assunto seria esse. Está aqui, ó. Chama-se O que é uma Democracia, de um autor chamado Alain Touraine. É um ator francês, está aqui. Esse livro explica o que é a democracia, está no título. Detalhe, não fala no Brasil. Então, quem tiver interesse, compra o livro e lê. Se chegar na última página e entender que o Brasil é uma democracia, é um que não sabe ler. É um daqueles analfabetos funcionais. Você chega no fim desse livro e você sai com 100%, não é 99,999% de certeza, não, é 100%. Você sai com 100% de certeza que o Brasil não é uma democracia. Então, que Deus nos ajude, porque a essa altura é o que precisa. Porque se depender do Congresso, nós só vamos saber na hora de votar a reforma da Previdência. Eu não sei, eu estou vendo ali o Antônio Augusto, porque eu acho que ele concorda comigo. Porque no teu livro, inclusive, tu levanta essas questões da representatividade e tudo mais. O nosso cientista... O mestre. Não, nada disso. Eu fico muito honrado, mas... Eu tenho feito um levantamento muito, assim, topográfico dessas matérias e sou obrigado a concordar com todos. O momento desse tipo de manifestação não é agora. A manifestação agora é exigindo do Congresso Nacional que trabalhe, que haja. A pauta hoje, José Silva, passa necessariamente pela exigência de produtividade do Congresso Nacional. É uma indecência, é um escárnio que a Câmara dos Deputados tenha atribuições entre a terça-feira e a quarta-feira. E na quinta eles já não estejam mais em Brasília. Eu entendo que essas manifestações, elas devem exigir que deputados e senadores esgotem essas pautas para que o Brasil prospere, desenvolva-se. E, infelizmente, o Candiota mencionou ali do livro, Candiota, eu tenho feito uma pesquisa muito detalhada em torno de uma questão e chego a uma triste convicção. Além do Brasil nunca ter vivenciado um período tão obscuro em termos de conceitos de democracia, eu creio que o Brasil, infelizmente, não seja talhado para usufruí-la. Nós temos um problema muito grave aqui, que passa por esse presidencialismo, que acaba por se tornar nefasto e repercutir negativamente no próprio Congresso Nacional. Então, o Brasil não pode ser parâmetro de democracia, porque o presidente da República no Brasil, aqui não vai ataque ao presidente, não, vai ataque ao sistema, um sistema carcomido, um sistema que ele me lembra metaforicamente aquela nave daquele filme do Planeta dos Macacos, que ela é encontrada no meio do deserto, encravada, cheia de cachorros, de moradores, e tem um computador lá que lá pelas tantas eles têm a ilação de que vai ligar e vai levá-los embora dali onde eles estão para voltar para a Terra. Não vai acontecer isso. Assim como não vai acontecer esse debate com a grandeza que nós esperamos. Porque o Congresso, hoje, ele é refém dele próprio. Nós temos um problema grave aqui, que é a centrifugação desses conceitos, onde toma lá da cá. Nós estamos num Brasil hoje, dia 22 de maio de 2019, estagnado. O presidente Jair Bolsonaro assumiu dia 1º de janeiro, José Silva. Completará agora, é breve, iniciará o seu 6º mês de governo. E nós temos um problema tensionável, qual seja, o Congresso Nacional não fundamenta a sua composição, ele não leva adiante um debate tão importante e orgânico como esse. O presidente da República, por sua vez, como não quer determinar-se pela via do decreto, da medida provisória, ele não consegue fazer com que o Congresso seja harmônico e independente do Executivo.
E o Supremo Tribunal Federal também, por sua vez, não julgou nada de repercussão em torno de assuntos atrelados às exigências do Brasil. Então nós temos uma estagnação. E o que acontece? Essas duas reformas que o Candiota mencionou e o professor Paulo Olímpio também, Previdência e Segurança Pública, são vitais. Então, estas manifestações de rua, elas precisam exigir do Congresso Nacional que dinamize esse debate. E eu vou pedir algo mais, assim, de uma maneira rigorosamente utópica. Isso tem que sair de Brasília e serpentear pelo Brasil, para que a população possa saber o que é o debate da Previdência e o que é o debate do pacote de segurança. Em 15 dias, José Silvas, em 2 semanas, é possível que esses deputados dessas 2 importantíssimas comissões ganhassem o Brasil e desmistificassem o que está sendo deliberado lá. Infelizmente, existe um nível de tensão entre os 3 poderes que leva a esse tipo de paralisia. A reforma da Previdência, ela tem importância, mas o Candiota mencionou algo que eu diria que isso é o embrião de uma célula cancerígena. Sabe o que é? É o Congresso Nacional entender que ele pode interferir na estrutura federativa do Brasil e no Ministério. Então, foi a medida provisória. Eles querem, na verdade, sabotar a proposta do governo, porque eles querem invadir os fantasmas dos ministérios que foram extintos para lotar aquilo de cargo comissionado e função gratificada. Eles querem extorquir do presidente da República, eles se dão ao peito de dizer que não votarão naqueles moldes, mas o molde é republicano, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. O presidente da República tem o direito de fomentar a sua estrutura e tem o direito de errar, mas para isso ele precisa ter a aprovação. Se não deu certo a estrutura, ele também tem o poder discricionário de desencadear nova movimentação, José Silva. Isso é básico, isso é elementar, isso se chama Teoria Geral do Estado. Eu fui apaixonado por essa disciplina, eu dei aula durante 6 anos dessa matéria. Cabe ao presidente da República, ao chefe da administração, liderar este tipo de providência. Se ele errar, ele retoma. Ele busca a correção pela via do Congresso. Mas não pode o Congresso liderar isso. É inédito isso. É um desaforo. Então, o livro, que é um clássico, ele vai nos revelar uma triste verdade, Candiota. O Brasil, nesse ritmo, jamais será bibliografia de teoria política ou ciência política com esse tipo de mesquinharia. Jamais. É isso aí. O resumo, Antônio Augusto, o povo, nas eleições, uma diferença de 10 milhões, legitimou um presidente a cumprir um programa que submeteu a nação. É isto. E agora, 5 meses depois, o presidente está inviabilizado pelo Congresso de pôr em prática aquilo que o povo aprovou nas eleições. Exatamente. Em resumo, é isso. Ele não pode implementar uma proposta de governo. Ele não pode implementar uma promessa de campanha. Vitoriosa. Um homem começou a campanha com 8 segundos de TV. 8 segundos. Ele é refém. Ele é refém. Desculpe a franqueza. Ele é refém de pessoas que não têm preparo para o exercício de mandatos. A frustração advinda dessa composição, Silvas, ela não vai se revelar exatamente agora. Ela vai se revelar ao longo das votações. Despidos de patriotismo absoluto. Eles não têm espírito público, eles têm espírito corporativo. Eles estão lidando como se fossem chefes de gangues. Chefes de gangues. Eles estão visualizando, nesta medida provisória, a retomada de estruturas que o presidente quer extinguir para a economia e racionalidade, e eles querem penetrar com as propostas para reocupar espaços já inexistentes. Esse é o desafio dele, tu ressaltaste muito bem. O presidente impor a sua plataforma vitoriosa num pleito. Se me permite complementar, concordando, inclusive com a observação que tu fizeste ali, que passou, que é a questão do câncer. Né? O Brasil é um paciente terminal com câncer em metástase e ainda por cima viciado em cocaína. Eu estou usando assim, um viciado em droga. E qual é essa droga? Essa droga é o loteamento de cargos, é a corrupção. Esse é o grande câncer. Então, se o câncer é o loteamento de cargos e a droga é a corrupção,
O Congresso está acostumado a ser corrupto. As pessoas não sabem negociar como qualquer político em qualquer democracia. Está completamente contaminado. Nós só vamos saber se houve uma descontaminação na última eleição quando tiverem que votar a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Porque criminosos não votarão a favor do pacote anticrime. Não, não votarão. Lamentável. Vamos adiante, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Olha aqui, minha gente, um evento imperdível, FBV, Feira Brasileira do Varejo, que acontece na próxima semana. Olha aqui, ó. Varejo No, uma maratona de desenvolvimento tecnológico para o setor. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, realização Cindy Lojas Porto Alegre. É toda a tecnologia, a modernidade do segmento varejista, lojista, estará desfilando na Fiergs, ok? Nesse período, de 28 a 30 de maio. Imperdível, grandes palestrantes. É imperdível a oportunidade de assistir a essas palestras de profundidade, de grandes PhDs nas suas falas, nos seus segmentos, nos seus conteúdos que vão estar lá falando para aquele pessoal que for lá assistir palestras espetaculares, ok? Muito bem. Vamos adiante ainda, dizendo que a Algair Engenharia está aí bombando como sempre, né? O Fly Studios, na Ipiranga 8.339, um empreendimento da Algair Engenharia, possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Te aligera porque estão esgotando as unidades. É um grande investimento, como investimento e para morar, evidentemente. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue para 51 33 39 12 50, ok? Algair Engenharia. Então, é um negócio fantástico você conquistar uma unidade no Fly Design Studios, esse empreendimento da Algair Engenharia. A Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar aí, está claudicando, porque na hora de uma necessidade absoluta, você vai sentir a falta de um plano de previdência absolutamente como esse da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa, um grupo, a Specir, que tem sede em Porto Alegre, ele é centenário, um grupo centenário, ok? Na Praça Otávio Rocha 65, o Centro Histórico de Porto Alegre, telefone 32281999 e o site é aspecir.com. Vamos adiante falando em Zafari, na hora do melhor rancho, melhor atendimento, melhor produto, melhor preço, é Grupo Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari, Super Zafari, ok? O Hiper Zafari, que é um negócio espetacular. Então, na hora do melhor rancho, melhor preço, cartões, com todas as vantagens que oferece, os 2 cartões Zafari, por favor, se manda para o Zafari agora, que é o melhor momento de fazer o melhor rancho. Dá uma olhadinha. Voltamos aqui na atividade. Fala, Cláudio Candiota. Estou lendo aqui no site O Antagonista que o plenário aprovou a retirada da emenda que recriava os ministérios da integração e das cidades. 2 antros de corrupção que foram eliminados pelo Bolsonaro. Então, já é uma boa notícia. Melhorou. Agora, não sei, aí vou procurar aqui, mas ainda não sei se vai ficar com o Moro o COAF. Ô, José Silva, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma emenda aqui, nesse belíssimo comercial do Zafari, e eu gostaria de fazer uma sugestão também. A melhor rosca de açúcar que eu encontro disponível em todo o mercado se encontra lá na padaria do Zafari. É uma rosca bem pequenininha, ela tem meio metro mais ou menos, né? Dá para tomar com uma canequinha daquelas de 700 ml de café, é uma delícia.
olha, vá até o Zafra, na padaria tem rosca de açúcar. É a melhor, eu recomendo, viu? Ô, Tânia, tu tá ouvindo o Antônio Augusto, hein? A minha mulher é que faz o rancho no Zafra. Então, a recomendação da rosca, esteja atenta. Eu quero experimentar. Eu saio daqui e vou no Zafra buscar essa rosca. Não, agora eu não abro mão. Eu não abro mão da rosca. Vocês querem comer a rosca, então? Vocês querem comer a rosca? Mas que comercial, hein? Espetáculo. Não, mas não tem. O Zafra é um modelo, por favor. Não é por ser anunciante, eu já cansei de defender o Zafra. O Zafra é espetacular. O Grupo Zafra é um padrão, entende? Ele tem uma identidade com a comunidade, ele fideliza os seus clientes por toda a sua performance, a sua filosofia é de dar o melhor atendimento, o melhor produto, oferecer o melhor preço, lojas estrategicamente posicionadas, tudo de bom, assim funciona a filosofia do Grupo Zafra. Lembra a empresa americana, tio? Por isso às vezes a gente compra alguma coisa lá, não era bem aquilo, tá? Mudei de ideia, tu vai lá e eles trocam, eles não ficam te chateando com bobagem. Não tem picuinha. Entendeu? Não tem. A mentalidade grandiosa. É empresa modelo. É isso aí. Senhor, nós estamos falando aqui, um pouquinho antes do intervalo, ou dos reclames, como se diz, né? Sim. Nós estamos falando aqui... Nós temos que ver essa Folha da Tarde aí, que é histórica. Né? Pois é, eu 1820. Não. Essa Folha da Tarde aqui... Esse amarelecimento desse exemplar... Mas isso aqui tem uma história. Eu naturalmente me tornei... Mostra a capa aí. Eu me tornei um papeleiro. Qual é a data dessa Essa Folha da Tarde é do dia 20 de maio de 1983. O ano que o Grêmio ganhou o campeonato lá em Tóquio. Tá? Então aqui está um exemplar da Folha da Tarde. Eu coleciono exemplares da Folha da Tarde e do Correio do Povo. Eu tenho, no meu acervo particular, aproximadamente 400 exemplares da Zero Hora, da Folha da Tarde, da Folha da Manhã e do Correio do Povo. Isso aqui, eu vou ser bem claro, né? Isso aqui é meu, isso aqui não era do Antônio Augusto Pai. Isso aqui é meu. Mas o Antônio Augusto Pai está aí, tem a sua coluna aí. Está aqui, então na página 42, por exemplo... A bola parou. Nós temos aqui... Eu vou me emocionar, tem gol. Mas isso aqui é uma coluna da Folha da Tarde, do dia 20 de maio de 1983. Antônio Augusto, tá? Pai do nosso querido Antônio Augusto aqui. Então... Essa figura ímpar, esse grande vulto do jornalismo. E essa coluna do meu pai aqui, era uma coluna diária na Folha da Tarde. Então eu resolvi trazê-la, primeiro porque isso aqui é uma relíquia e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou papeleiro. Sou papeleiro com muita honra e muita alegria. Isso está no DNA, e o DNA não falha, né? Nós estamos falando aqui do governo, dos desgastes, e o que leio aqui, Cláudio Candiota, na Folha da Tarde, na página 11, em debate herança política de Raul Pila. Raul Pila, hoje, símbolo máximo do parlamentarismo, que ontem se fez homenagear lá ao Percival Pugina, pelo movimento parlamentarista brasileiro, a figura do seu sobrinho neto, engenheiro e arquiteto Nelson Pila, que estava lá, abraçou o Pugina. O parlamentarismo é uma necessidade intelectual e política de países civilizados. Nós precisamos repensar isso aqui com muita sobriedade e resgatar a ideia de pensarmos um parlamentarismo brasileiro, separando o objeto desta medida provisória. Porque hoje o presidente da República, por força de um presidencialismo que vem aos trancos e barrancos, e vem muito mais aos trancos do que barranco, porque barranco é manobrista, é carne, é chope, é carrinho de salada, nós não podemos confundir, né? Subindo ou descendo a protesta? Elcio Furini, Chiquinho Tasca. Nós temos que complicar o Brasil, não, nós temos que facilitar o Brasil. O presidente da República chefia o Estado, o governo, a administração e é chefe das Forças Armadas, quando não é licenciado presidente de partido. E isso o Bolsonaro não é. Então, essas figuras, José Silva, elas estão de tal forma entranhadas no político, no administrativo, que acaba comprometendo o que é a essência do que se chama república. Eu sou adepto declarado do parlamentarismo, entendo que é realmente uma maneira de viabilizarmos as maiorias e as minorias de uma maneira muito nítida. A nitidez do parlamentarismo, ela impede esse tipo de achaque, esse tipo de célula cancerígena não prospera no parlamentarismo. Quando o oncologista identifica, ele toma providência, ele dilui aquilo. É caro
é mais barato do que manter um congresso de parasitas. É bem mais barato. Dilui o Congresso Nacional, renova as eleições. A Justiça Eleitoral, com esta urna eletrônica, não fornece para nós, então, imediatibilidade? Vamos torcer por isso. Eu creio nisso. Por enquanto, José Silva, como isso não acontece, eu fico aqui, ó, na companhia do meu querido pai, a bola parou, tá? Eu me lembro que meu pai fazia isso aqui à mão. Isso aqui... Põe ali que estão... Isso aqui são os mesmos números dos sorteios da Loto de números anteriores nas suas centenas. Isso aqui o meu pai mandou fazer numa gráfica e ele desenhava isso aqui manualmente em cima do material que ele mandou fazer numa gráfica. Então isso aqui era feito à mão e aqui em cima, onde consta o nome dele, isso aqui era recortado, ó, e colado super profissional em todas as edições da Folha da Tarde. E eu, como vivia grudado nele, ia lá levar lá no centro. Lá na Calda Júnior 219. Era eu que levava isso aqui lá. Isso no tempo do fotolito. Isso, o Antônio Augusto nos fez viajar no tempo. É verdade. Que coisa boa. É verdade. Que maravilha. Viagem, que tempos idos maravilhosos. Não ia para casa sem sair a Folha da Tarde para a gente ler à noite. Né? Exatamente. Era um espetáculo. Que coisa maravilhosa. Olha aí, ó. Amareladinho. 150 cruzeiros. Olha, eu quero fazer um registro, José Silva. 83. Eu estou fazendo inicialmente uma pesquisa não, em até torno... tenho medo, esteja pra lá. Não, eu voltei a pensar na possibilidade aí de fazer um material para o meu pai. E o meu pai colecionava, né, as Folhas da Tarde, as Folhas da Manhã. O material que ele nos deixou guardado, todo ele encadernado, e não estão amareladas assim. Essas aqui ficaram amareladas porque... Mas isso dá o tom. Mas isso dá o tom do glamour. Vai ficar legal assim, amarelinho. É que o telespectador não consegue pegar o cheiro também, né? Eu preservo o cheiro propositalmente. Cada exemplar desses aqui, eu mantenho num saco plástico e eles todos separados por mês e ano. Não está nada aqui. Matéria com Moacir Scler, Rogério Mendelski, né? O São Paulo com suas Charles, Santiago. Espetáculo. É voltar no tempo, sem dúvida nenhuma. Puxa vida. É emocionante. E são coisas assim que estão se perdendo. Hilário Honório? Hilário Honório. Meu Deus, são coisas que estão se perdendo. Dizem por aí, cara. E o pregão do jornaleiro, né? Exatamente. E quantos jornais nós tínhamos nessa época, hein? Que foram desaparecendo. Né? Foram, e isso é preocupante, porque hoje, cada vez se lê menos e se lê menos meios de comunicação impressos. É como dizia o Guimarães Rosa, algumas coisas na vida são involtáveis. O veículo impresso, ele jamais vai dominar a comunicação, porque o veículo impresso, ele já não está fazendo parte do presente de uma determinada geração. Eles já não têm mais o veículo impresso como hábito, mas eles leem nos veículos eletrônicos, nos jornais e nos tablets. Mas quem teve a oportunidade, e vocês, sobretudo vocês que pertenceram a uma geração glamurosa, que tinha no jornal impresso fonte para praticamente tudo na vida, informações, itinerários, programações de cinema, isso aqui se perdeu. E com toda a franqueza, eu sou fascinado por isso aqui. Tu vai ter que no futuro, longínquo futuro, este repositório que tu tem, que acaba de nos revelar, isso tem que ir para o Museu Hipólito da Costa, um museu desses, tem que né? Tu vai, e já sei que vai levar organizadinho, vai deixar organizado. E vou fazer uma outra confissão na presença do protagonista. Eu era estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica, o Dr. Paulo Olímpio era ninguém mais, ninguém menos que o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, chefe do Ministério Público Estadual. E, naquele famoso caso do processo Dauti, o Dr. Paulo Olímpio foi o responsável pela denúncia e pela acusação do ex-deputado. E eu, estudante de Direito, José Silvas, me atrasei por um determinado motivo e não consegui credencial para estar no dia do julgamento. Mas eis que soube que haveria distribuição de senhas para quem ficou de fora do plenário. Eis que fui o terceiro da fila. Trago a senha quarta-feira, guardo tudo, tenho a cópia da senha, pude assistir o Dr. Paulo Olímpio no processo acusatório e... Foi brilhante. Obviamente, falou o que pôde sobre o episódio e mais, eu tenho encadernados todos os
editoriais, capas e alguns exemplares em inteiro teor dos jornais à época. Correio do Povo, 0 Hora, tenho matéria do Jornal do Brasil e tenho 2 fitas VHS, com parte do televisionamento inteiro eu vou pegar com o Dr. Paulo, com o meu professor. Então isso aqui faz parte. A história está... Está aí o homem indicado, Silva, para a obra definitiva sobre o caso Daut e quem o matou. Porque aí vai sair a luz. Porque quem o matou ficou Bom, eu não falo mais, mas eu acho que nesse livro do Antônio Augusto vai estar... Quem o matou não se sabe. As evidências vão convergir. Não, e eu me lembro que quando a gente é estudante de Direito, todo estudante de Direito, o doutor Paulo Olímpio, é verdade, me corrigiu se eu disser uma heresia, o Candiota também. Todo estudante de Direito, dos semestres iniciais, ele adquire um fascínio pelo direito penal, processo penal. Ele fascina. E eu me lembro de um personagem, o professor Paulo, eu sempre brinco com ele, brinquei com ele ontem à noite lá na Câmara e brinquei aqui ao chegar. O Mévio, o personagem... O Mévio está em todas. E o doutor Paulo falou agora no estelionato, o estélio. São elementos que fazem parte de uma formação jurídica. E o doutor Paulo, naquele histórico julgamento, ele trouxe à tona institutos de direito penal que, na sala de aula, tem uma conotação teórica e, na prática, adquire uma outra voltagem, uma outra conotação. E eu confesso que fiquei admirado com aquilo. E por isso que eu digo e brinco com ele, mas é a mais pura verdade. Eu não faltava a aula terça-feira de manhã, porque eu era aluno do Dr. Paulo. E guardei todas as 0 horas, todos os Correios do Povo, matéria da Veja e do Jornal do Brasil. Mas já que estamos falando em processo penal... Que privilégio para um velho professor ouvir que um aluno, 30 anos depois, ainda tem memória das aulas a ele proferidas. Não, isso Bons professores o aluno não esquece. Altamente gratificante, mas o Antônio Augusto falava de uma coisa há pouco, dizendo que a paixão pelo direito penal. Eu lecionei 30 anos de direito penal. E os alunos, eu brincava com eles, você se apaixona pelo direito penal na faculdade e depois acabam casando com o direito civil ou eleitoral. Não, mas eu quero... foi isso. Eu até quero aproveitar, já que estamos falando de direito penal, para dar mais uma notícia boa aqui. Vamos ver. A Justiça da Itália confirma prisão perpétua para o Cesare Battisti. Sim, perpétua. Então, significa que lá há justiça, né? É verdade. O direito prevalece, é uma democracia que só não foi reconhecida, nem a justiça, nem a democracia italiana, pela extrema-esquerda petista. Exatamente. Né? Na época, simbolizada pelo presidiário e seu ministro. Isso vem a calhar porque ele lá na Itália confessou recentemente. Acabou de confessar, por confessar. Então, a sistemática processual penal italiana, ela, desde o primeiro momento, estava certa. E ela foi conspurcada aqui no Brasil com a não extradição dele. Ele foi extraditado. É importante que se diga que ele sempre esteve condenado. Ele esteve aqui num regime aberto e livre porque ele tinha o beneplácito de um deles, inclusive, o que deu o maior beneplácito, tem um elemento que o prende, literalmente, ao Cesare Battisti. É outro criminoso. Está preso lá em Curitiba, não pode ver o programa, mas está preso lá em Curitiba. Então a criminologia é nata, como dizia o Cesare Lombroso, o protótipo lombrosiano, doutor Paulo. Está provado. Este Cesare Battisti é um assassino. É verdade. Eu tenho uma notícia também para discutir. Opa! É que saiu fumaça, tu falavas há pouco no Ministério Público Estadual, e habemos procurador-geral. O governador já escolheu Eduardo Leite, da lista tríplice eleita pela classe, escolheu e manteve no cargo Fabiano Delazen. Que é o atual procurador. O atual procurador-geral se licenciou agora para o pleito, que já cumpriu 2 anos do seu primeiro mandato, foi reeleito para um segundo mandato de mais 2 anos. Esse processo de eleição pela classe da lista tríplice remonta a 1986,
onde eu também estava procurador-geral, escolhido pelo governador Jair Soares. Jair de Oliveira Soares. Era o procurador-geral, era nomeado ao nuto do governador, isto é, demissível ao nuto do governador. Era um cargo de confiança. O chefe do Ministério Público era cargo de... Que não faria assim, não faz sentido nenhum. Em comissão do chefe do Poder Executivo. Era uma distorção total da ótica vista hoje, retroativamente. Pois bem, eu como procurador-geral à época, já militando na ideologia de um novo Ministério Público direcionado para a Carta de 88, levei ao governador Jair Soares a seguinte ideia: governador, o senhor pode colocar o Ministério Público do Rio Grande do Sul à frente dos outros Ministérios Públicos estaduais, encaminhando uma emenda à Constituição Estadual, criando aqui a eleição do Procurador-Geral pela classe de uma lista tríplice, que será escolhido um da lista pelo chefe do Poder Executivo, com mandato certo e eleito pela classe. O governador Jair Soares se sensibilizou com a ideia, encaminhou a emenda à Assembleia e foi aprovada. Precursoramente, no Brasil, o Rio Grande do Sul elege o seu procurador-geral desde 1986, com a emenda que foi... Já em 87 foi feita uma eleição e de lá para cá sempre acontece isso. Ok. Muito bem, vamos adiante falando de Cobasi, né, minha gente? Olha aqui, ó, 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. São mais de 70 lojas em todo o país e agora 5 em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Ok? Muito bem, então estamos aqui, ó, dizendo que para levar a garotada nas lojas da Cobasi é um espetáculo. Eles ficam encantados lá com os pássaros, os peixinhos, né, os roedores, tudo aquilo de lindo que tem lá, né, aquela floricultura, os pertences, os objetos todos que tem. Mas então, para um passeio com a garotada, é espetacular levá-los em uma das lojas da Cobasi, ok? Muito bem, vamos adiante falando de Vidrobox, Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Aliás, Vidrobox Blindex é líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil, ok? Box para banheiros com película de segurança, divisórias, vidros temperados, etc. e tal. Instalações comerciais, portas automáticas, portas com molas hidráulicas, espelhos, ok? Envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas. Olha o tempo agora aí rigoroso, inverno, batendo aí, então o fechamento de sacada é praticamente indispensável para que você possa aproveitar aquele espaço maravilhoso do seu apartamento, por exemplo, onde tem uma ótima, bela churrasqueira. Então te liga com Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Hoje teve lá no Plaza São Rafael o famoso chás das quartas-feiras e já vamos projetando a feijoada do próximo sábado. Feijoadas maravilhosas, né? Que é um encontro maravilhoso ali de famílias, de amigos, ambiente maravilhoso, música ao vivo, sensacional, e aquelas delícias das feijoadas tradicionais desse período, outono e inverno, do Hotel Plaza São Rafael, que tem a sua sede na Alberto Bins 514, Centro Histórico, telefone reservas 3220-7000 e o site é plazahotéis.com, ok? Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos aí a campanha do agasalho em bom tempo, né? É uma maravilha. A secretária Tânia Moreira, secretária de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, né, é muito competente, a jornalista Tânia Moreira, ela antecipou essa campanha do agasalho para que, na hora do frio, já estejam feitas todas as doações, né, porque então o pessoal necessitado já vai estar usufruindo, né, da bondade de todos os gaúchos, aqueles que estendem a mão para os seus semelhantes, seus conterrâneos, né, dando roupas boas, nada de lixo, tá, minha gente? Pode ser um calçado, roupa de cama, cobertores, roupa, vestuário, mas tudo coisa em condições desse pessoal usar dignamente, ok? Dá uma olhada. Aquele domingo amanheceu frio e triste.
Meu cachorro tinha sumido. Vesti meu casaco mais quentinho e saí para procurar. Quando coloquei a mão no bolso, para minha surpresa, encontrei o apito das nossas brincadeiras. Depois de muito tempo, finalmente eu encontrei o Bingo. Toda roupa tem uma história e toda história pode ter outro final. Passe adiante essa emoção. Campanha do Agasalho. Muito bem, vamos adiante dizendo que, olha aqui, minha gente, Laboratório VESP, 103 anos, está redimensionando sua presença no mercado nacional. Leia-se Olina, essência de vida. Então, 103 anos comemora o Laboratório VESP, gaúcho, um dos mais qualificados, atende todas as normativas exigidas pelo Ministério da Saúde, ok? Indústria e Comércio, é sensacional. Então, está aí num tempo novo de mandar o produto a todos os rincões do Brasil. Dá uma olhadinha. Olha, fazia tempo que eu queria fazer propaganda desse produto, porque quando você faz propaganda de um produto que você já usou, ou que você usa, fica muito mais fácil pra gente, né? Então, agora é a hora de dar boas-vindas e parabéns a esse produto que completou 103 anos de sucesso e vem lá do Rio Grande do Sul, a Olina. Parabéns! Olina é um medicamento elaborado com plantas de primeira qualidade, como a aloe vera, genciana e outras ervas importadas tipo a mirra. Olina é um auxiliar digestivo natural indicado para quem tem problemas intestinais ou quando você sabe, come uma coisinha assim, você não sabe o certo a origem do desconforto, está meio desconfortável, toma Olina, se você exagerou na comida, por exemplo, Olina alivia a sensação de estufamento em poucos minutos. Poucos minutos já começa a fazer efeito. Então vale a pena, até porque é natural. Funciona mesmo. Basta ingerir uma colher de Olina, equivalente a 15 ml, que ela já acelera a sua digestão, tranquiliza o aparelho digestivo, devolvendo assim seu bem-estar natural. Você encontra Olina de 60 e 100 ml. Ou flaconete. Flaconete, tem um flaconete. Flaconete esse aqui. Esse aqui é um flaconete. Para quem não sabe o que é flaconete, eu não sabia o nome disso aqui, fiquei sabendo hoje. É flaconete. E pode tomar, gente. Pode tomar porque é natural. Tá? Já está na farmácia de todo o Brasil, já tem. E atenção, você que é dono de farmácia, você pode encomendar Olina nas melhores distribuidoras do ramo ou pelo e-mail pedidos@olina.com.br. Olina, seu bem-estar natural. Ok, vamos adiante falando em desafio fashion, né? Onde talentos de moda são desafiados. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, né? Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Está chegando aí, está batendo a porta então lá no Centro de Eventos da Fiergs, essa grande Feira Brasileira do Varejo, mais uma edição, 7ª edição, e sempre cada vez elas em dimensões maiores em cada edição e com grandes palestrantes e toda a tecnologia, toda a evolução do segmento varejista estará desfilando por lá. Imperdível para quem atua, né, nesse segmento empresarial especialmente, ok? Muito bem. Vamos adiante, Paulo Olímpio Souza, nos encaminhamos para o fechamento. O nosso governador tem conseguido, junto ao Poder Legislativo do Estado, excelentes resultados, né, com relação a exigência de plebiscito para a venda das estatais, superado, outros também projetos, mas está tendo dificuldade com relação à direção do Banco do Estado. Alguma coisa não está andando ali, parece que as bancadas não estão se ajustando e acho que se discute salários dos diretores, mas acho que há mais coisa por baixo desse ângulo. Pois é. Né? Está tendo alguma dificuldade. Tomara que se supere isso. Não vamos criar um embaraço aí do nosso banco estatal, né? Nós temos aí soluções para serem advindas e resolvidas, ou enfim, mas indicações ainda para o Badesul e temos também o BRDE, né? Pois também. Como é que são? É da verdade, a Assembleia, às vezes, uma que outra bancada se fixa num determinado item e transforma aquilo numa dificuldade quase que intransponível para votar um nome, né? Agora, a questão salarial também tem um repique bem importante, bem significativo. Eu conversei com alguns deputados estaduais
vários deles, em função de um evento que eu estive, e eles têm uma resistência muito grande à remuneração do presidente do banco, ultrapassa 100 mil reais. Seria só esse o... Mas eles têm algumas reservas também, a aptidão de eu não sei me fixar no nome de quem, não me recordo, senão diria aqui. Eles têm uma reserva com relação a um nome, e esse nome acaba porque é uma votação combinada, né? Uma votação de porteira fechada, tem que ir o nome todo, a nominata toda, salvo engano, né? E tem uma restrição a um determinado nome. Aí as remunerações, aí, a do presidente ultrapassa 100 mil reais e a de um diretor 90 mil mês. Eu diria o seguinte, eu não entro no mérito do valor da remuneração, só acho o seguinte, se um banco tem, porque esse é um banco estatal, por isso ele é visado também nesse campo, porque é um banco estatal, mas os bancos privados, os vencimentos dos seus dirigentes são estratosféricos, passam de viagem por esses valores do Banrisul. Ok? Agora, como é um banco estatal, se estabelece que... Agora, se o banco dá resultado, como o Banrisul dá resultados, ele é positivo, os seus balanços são apreciáveis. Superavitários. Então, eu acho que se o comandante, se os diretores são competentes, fazem a instituição ser rentável, absolutamente rentável, fazem jus a grandes vencimentos, sem dúvida nenhuma. Esse é o segmento do banqueiro, da instituição financeira, bancária, que ela é muito bem remunerada no país. Os bancos privados que digam quanto pagam seus diretores, seus presidentes, etc. e tal. Senhor José Silva, queria fazer uns cumprimentos ao DEP, que está fechando 21 dias, ou 23 dias, uma cratera vulcânica ali na Dr. Timóteo, na quadra que antecede a esquina com a Cristóvão Colombo. Vamos ver se fecha um mês agora, porque aquela pista que deságua na Cristóvão não pode ser utilizada porque tem um cavalete e uma fita ali agora, que não há conserto do lugar. Vamos fazer um apelo para o DEP aí que tome conhecimento e estabeleça a solução dessas dificuldades na cidade, ok? A gente, o programa se despede, amanhã às 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade, uma boa noite, até lá. Alô, secadores, 21 horas e 30 minutos, tem Juventude Grêmio. Até lá.